Oi, gente, boa noite. Tânia, você aqui de novo. Ramos Psicologia, boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando aí para a nossa terceira live de hoje. Obrigada pelos coraçõezinhos. Muito obrigada, viu? Agora a gente vai conversar com a psicóloga Márcia Moraes. O tema dela é um tema assim, importantíssimo para a gente estar conversando, muito, muito, muito mesmo. Não que nenhum dos outros temas não sejam importantes, mas o tema dela é delicado demais. Desculpa. A gente vai falar um pouquinho agora, vai conversar um pouquinho sobre o abuso sexual infantil, o professor como agente transformador. Tô esperando a Márcia chegar aqui. Márcia já chegou, ó, já tá por aqui com a gente. Deixa eu só colocar o título da live aqui, Márcia, eu já vou chamando você. Enquanto isso, as pessoas estão chegando. Enquanto vocês vão chegando, vão convidando as pessoas aí para participarem dessa live. Vamos bater um papo sobre esse assunto que é muito importante. Eu não gostaria de estar batendo esse papo com vocês. Eu acho que é o tipo de tema que não deveria existir na humanidade, mas existe, infelizmente. Então a gente precisa ter consciência, conscientização a respeito disso, conhecimento. E a Márcia vem ajudar a gente nisso agora, trazer informação pra gente a respeito desse tema tão difícil. Então convidem as pessoas, chamem elas pra cá pra live, vamos conversar, tá? Vou chamar você já já, Márcia. Deixa eu só colocar o nome da sua live aqui. Quem tá chegando aí consegue me ouvir? Som e imagem tá legal pra vocês? Obrigada aos corações que estão subindo aí. Quero saber quem é que estava na live anterior e que printou a tela, que já me marcou lá nos stories. Lembrando que o presentinho que eu falei era válido na outra lá, na minha live, viu? Essa live agora tem presente também, mas são outros presentes. O e-book e a palestra online, Entendendo TDAH em 10 Passos, foi válido para live anterior. A Tânia tá dizendo que tá bom. Todo mundo que tá chegando aí. Márcia já tá aqui, peraí, deixa eu terminar de escrever. A gente começar a falar sobre esse assunto. Vocês que já estão acompanhando as lives aí desde a quarta-feira passada, sabe que a gente vem sempre trazendo um presentinho aí para quem no final da live printa a tela, marca a gente lá nos stories, as pessoas que estão participando da live. Então vocês já sabem, tá? Quando chegar no finalzinho dessa live, vocês printem a tela aí comigo e com a Márcia. Compartilhem nos stories de vocês, marcando a gente, que já já eu falo qual é o presente que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Peraí, deixa eu terminar aqui. Psicóloga Márcia Moraes está chegando aqui para conversar com a gente. Já vou te chamar, Márcia. E foi. Já te chamei. Vamos ver aqui. Peraí. Márcia. Esperando agora a Márcia aceitar aqui o meu convite. Keiko, seja bem-vinda de volta. Hello. Oi, Márcia. Tudo bem? Tudo bom? Eu tô te ouvindo, não tô te vendo ainda não. Tá carregando aqui a sua imagem. Tô te vendo. Tá me vendo? Tô te vendo, tô te ouvindo. Tá. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, eu só não consigo te ver, mas espera só um pouquinho. Pessoal, a Márcia já está aqui comigo, vocês conseguem ver a Márcia, conseguem ouvir. Aqui está aparecendo para mim que a sua imagem está carregando, tá? Aquela bolinha assim de carregando a imagem. Também a gente entra agora às 20 horas, assim, né? A partir das 18 até mais ou menos às 10, horário crítico do Instagram. Vamos torcer para ficarmos aqui até o final. Eu espero, né? Ó, não estou te vendo. Mas a imagem está carregando um pouquinho. Gente, eu vou esperar só um instante para ver se a imagem para de carregar aqui, para ver se a Márcia aparece aqui pra gente. Algumas pessoas estão dizendo que estão te vendo desfocada. A imagem está desfocada. Eu não estou
conseguindo nem ver, tá um borrão preto aqui. Eu tô vendo, me vendo e vendo vocês. É? Você, né? É. Ó, eu vou te tirar aqui, vou te colocar de novo, para ver se carrega, tá bom? Tá. Não tô conseguindo te tirar, porque eu também não tô vendo aqui até. Ah, saiu. Peraí. Só, vou tentar colocar a massa de volta aqui. Boa noite, todo mundo que está chegando. Letícia, boa noite, Elaine, Márcia. Então, pessoal, quem já está acostumado com o Instagram, chega um determinado horário do dia que fica um excesso de lives acontecendo. E aí parece que dá algum problema no Instagram e aí a gente tem esses tipos de problemas. A imagem fica desfocada, travada, mas vai dar tudo certo. Então, o sinal da Márcia tá bom, que ela tô conseguindo falar com ela perfeitamente. E agora? Você está Me vê? aqui, só consigo te ouvir. Deixa eu ver aqui se eu Tenta posso mexer na sua tela. Tenta mexer na sua tela como se você fosse sair e voltar. Às vezes isso dá certo. Sua Márcia está aqui de novo. Vocês conseguem vê-la? Ah, apareceu. Ah, graças a Deus. É, faz parte, a gente tem que conviver com isso, né? Márcia, antes da gente começar essa live, quero te agradecer por ter aceitado o convite, tá? E fico honrada de tê-la aqui na página. É a primeira vez que a gente faz live assim, juntas, né? A gente já se conhece há bastante tempo, mas é a primeira vez que a gente está aqui trocando conhecimento. A Márcia também é uma das coautoras do livro Saúde Emocional na Escola, gente, um novo olhar sobre a educação. O capítulo dela é um capítulo assim, muito delicado, um tema bem, assim, bem difícil de falar. As pessoas fogem um pouquinho, né, desse papo, dessa conversa. Eu agradeço que você está aqui, porque aí a gente pode compartilhar conhecimento e levar conhecimento para as pessoas a respeito disso. Antes de falar sobre o tema, eu quero que você se apresente, fale um pouco do seu trabalho para as pessoas, tá bom? Então, tá fique à vontade. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Como você falou, é um tema muito difícil, então muito pouco falado. Só que a gente observa, né, quer dizer, com o trabalho a gente observa como cresce o abuso sexual infantil. E como assim, a grande maioria acontece dentro de casa, há uma mudez sobre o assunto, como se não acontecesse. Então, esses espaços, o livro, as palestras que eu dou nas escolas, são momentos para quebrar isolamento, estar lidando com sofrimento o tempo todo. Tá ouvindo, Cris? E as crianças... um pouquinho. Pois é, eu estou falando que a gente precisa quebrar esses muros, porque o sofrimento da criança é muito grande, porque ela fica muito sozinha. Mas antes de falar disso, bom, eu sou Márcia Moraes, né, do Rio de Janeiro. Eu sou psicanalista, né, atendo em 2 consultórios, faço um trabalho social também. E, assim, o que me chamou para esse tema, até eu falando com meu irmão, né, da live, do livro, né, que tem esse tema, não dá para falar de alguma coisa mais levezinha, não, de crianças brincando, né, de orientações para os pais. Eu falei, pois é, isso aí é bom também. Mas assim, tem também o outro lado, né? E assim, o que me chamou muito para isso foi que eu trabalhava num projeto social ao lado de uma clínica de estética, onde tinham muitas mulheres. E aí estava uma bagunça, uma algazarra lá, eu falei, opa, o negócio aqui tá bom. Eu fui lá tomar um café com a dona da clínica. Aí ela falou assim, tá bom, nada, a gente está, assim, relativizando, porque o papo aqui era só isso. Então, tinham 5 mulheres adultas e as 5 relatando abuso sexual infantil, quando elas eram crianças. Aquilo me chamou a atenção. E quando você olha essas mulheres na vida adulta, você percebe que há um reflexo daquilo que foi vivido nas escolhas dos seus relacionamentos afetivos.
E aí, quer dizer, aí você começa a pesquisar, começa a atender demanda no consultório de mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, que foi o meu primeiro livro, né? E aí você vai, e aí, quer dizer, eu acho que eu estou fazendo um tripé de alguma maneira, né? Primeiro foi o abuso, os relacionamentos abusivos e violência doméstica com as mulheres, agora o abuso sexual, né, com as crianças, e o próximo provavelmente vai ser o abusador, né? Eu acho que aí ele tem que entrar nessa história, porque ele para ter uma voz também, não é uma justificativa, mas para a gente entender o que faz um homem, né, adulto ou adolescente, né, quase adulto, ter interesses por uma criança ou bebês, né? Então, se a gente pensar que 51% dos abusos das crianças que são abusadas sexualmente no Brasil são de crianças de 1 a 5 anos, é uma coisa que dói muito, né? E aí, bom, então a gente tem que ter um olhar cuidadoso, muito cuidadoso para as crianças. E a escola é o universo delas, né? Que muitas vezes é o único lugar que a criança vai além da casa, né? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente conceituar, né? Fazer uma coisa meio histórica mesmo, né? Que a OMS, ela diz que toda criança tem o direito à saúde, a viver longe da violência, né? E que a violência abrange maus tratos físicos e emocionais, abuso sexual e negligência, né? E que durante a infância, uma em cada 4 crianças sofrem maus tratos físicos. E em relação ao abuso sexual, 1 em cada 5 meninas ou 1 em cada 13 meninos também sofrem. E a gente não pode perder de vista também os adolescentes, que a causa morte dos adolescentes, quer dizer, a 5ª causa morte são os homicídios. Então, quer dizer, a criança e o adolescente estão muito vulneráveis às violências, né? Mas, assim, definindo o que é o abuso sexual infantil, né? Ele ocorre quando a criança é submetida a uma atividade sexual a qual ela não possa compreender, com a qual ela não tenha desenvolvimento compatível. Quer dizer, é uma atividade que ela não tem desenvolvimento físico, emocional para lidar com aquilo, né? E que ela também não pode dar consentimento, né? Porque ela não tem idade, ela não tem maturidade para entender aquilo que está acontecendo com ela, né? E se a gente pensar que durante o abuso, né, o agressor, ele utiliza dessa diferença de desenvolvimento psicossocial mais adiantado do que o da criança, para obter satisfação sexual, né? E essa abordagem, ela pode ser com violência física ou simplesmente com ameaça. Muitas vezes, a criança não entende que aquilo é uma violência. Porque eu acho importante a gente tirar um pouco de cena aquela imagem que a gente tem daquele homem de capa andando pela rua, desconhecido, que abre a capa e mostra a genitália, como o abusador, o tarado. Não se trata disso. Muito pelo contrário, se trata exatamente de pessoas conhecidas, próximas à criança, e muitas vezes uma pessoa até carinhosa com ela, porque ele usa da persuasão, do carinho, da sedução, né? E a violência sexual, o abuso sexual, ele não acontece só como uma violência física. Tem também o voyeurismo, a produção de fotos, né? Telefonemas obscenos, a próprio vídeo, como nós estamos fazendo aqui. Pode ser que o pedófilo, né, ele possa ter acesso a um WhatsApp de uma criança, né? E aí a gente fala criança, pode ser até 9 anos, segundo a classificação, mas os abusos vão até a adolescência, né? Então, isso também é considerado abuso. Você filmar a criança ou adolescente, você tirar fotografia, também está incluído, né? Não é só o
aquele abuso físico, né, que é que você usa a força física para ter a sua satisfação. Tocar na genitália, pedir para a criança toque na genitália do adulto, né? Então, são várias formas, e muitas vezes é um tiozinho com a cara de inofensivo que chama para brincar em casa, aquele vizinho, vem cá que eu vou te dar bala, vem aqui, ou até a própria família, né? E se a gente pensar que 90% dos casos relatados, né, notificados, são em ambiente familiar, e desses 70% são realizados pelo pai, o padrasto ou a mãe, a gente está diante de uma realidade cruel, né? Uhum. Então, as pessoas que a criança deveria confiar como seus primeiros objetos de amor são as mesmas que estão causando um trauma, um desconforto e, de alguma maneira, um sentimento ambíguo. Porque, num lado, ela ama essa pessoa, esse pai ou esse padrasto ou essa mãe, esse objeto, primeiro objeto que ela conhece. E, por outro, ela sente um desconforto, ela acha que alguma coisa está acontecendo que não, ela não sabe nomear, mas ela não se sente confortável com aquilo. Mesmo que não seja entre nas vias de fato, muitas vezes vai às vias de fato, mas ela sente um desconforto, né? E aí, quer dizer, as notificações são muito baixas por conta disso, de ser sempre, maioria dos casos, ser membros da família ou muito próximos. Então, só 10 a 15% são notificados, né? E essa descoberta, né? Quer dizer, quando a família, alguém da família descobre, por exemplo, que o pai ou o padrasto está abusando da criança, né? A mãe descobre, vem várias coisas, várias situações podem ocorrer. Primeiro, um constrangimento, sentimento de vergonha, de expor a filha, a criança, a essa situação, né? A corpo de delito, delegacia, etc, etc, conselho tutelar, e também dela ser culpada por ter permitido ou não ter visto que isso acontecia. Muitas vezes não vê mesmo, ou está trabalhando, está fora de casa, né? A outra coisa é medo do agressor, que ele pode ameaçá-la, pode dizer que se ela denunciar, ele mata todo mundo, mata a criança, enfim, aquela caos generalizado mesmo. E a outra é a dependência econômica, né? Porque muitas mulheres, muitas mães nessa situação são muito dependentes. Mas, assim, o bom dessa palestra é que eu vou falar um monte de coisa que dói o coração da gente, mas tem saída. Esse é o lado bom de se falar. Porque quanto mais a gente fala, mais saídas a gente encontra. Verdade, né? Mais conhecimento a gente tem a respeito. Pois e é. outra coisa também, tem conhecimento da realidade. Que a gente muitas vezes tenta encobrir, tenta fingir que não está acontecendo. E a gente não pode limitar isso a classes menos favorecidas, não. Verdade. Porque é um preconceito que nós temos. Achar que isso não acontece numa classe social, só acontece longe da gente. Não, acontece muito perto. E assim, o que eu acho que me chama a atenção, que muitas vezes o agressor é eu falo muito em relação às meninas, porque é a grande maioria, mas isso pode acontecer com os meninos também. Mas o agressor, né? O agressora, que são menos casos, mas tem, muito poucos, mas tem, mas normalmente é um homem, né? Um adolescente. Eles são pessoas acima de qualquer suspeita, né? Que são pessoas que você confia. Aí a mídia tem vários casos famosos que falam muito sobre isso, né? Pessoas da confiança da família, treinadores, né? Principalmente na área do esporte, como aparece. Então, assim, são pessoas que você não duvidaria, né? E o papel da escola nesse cenário todo, né? A criança, ela fica muito tempo na escola, né? E a escola tem um papel importante, não querendo jogar a responsabilidade toda na escola, não, mas eu acho que é um ambiente de pleno desenvolvimento, né? É na escola que a criança estabelece as segundas relações,
né? Seja com o professor, seja com os amigos, é um espaço de socialização, é um espaço seguro, que ela confia, onde ela se sente plenamente aceita, na grande maioria dos casos, sim, né? Onde ela é acolhida. Então, quer dizer, além de haver uma obrigatoriedade, né, da criança estar na escola, e é um espaço de desenvolvimento pleno, né, de interação social, ela se sente segura. E também é o primeiro espaço que ela participa sem ter alguém da família junto, né? Porque ou ela está em casa, ou está na casa dos avós, dos tios, né? Então o ciclo dela, claro, eu estou falando de crianças menores que vai até maiores, mas o primeiro espaço que não tem ninguém da família é a escola. E o professor, né, ele é a figura central dessa confiança, dessa relação de confiança, né, que ela pode confiar. Então, isso é muito importante. Agora, por quê? Porque as crianças, em determinadas idades, né, ela não tem, assim, subsídios para falar o que está acontecendo, porque muitas vezes nem ela mesma entende o que está acontecendo. Ela nem sabe exatamente o que ela está sentindo, ou o que ela está vendo, né? Então, ela pode ficar com vergonha de falar, ela pode estar ameaçada, e ela se cala. E ela vai falar de várias maneiras sobre o que está acontecendo com ela. E nisso que é importante o professor estar atento, mas não é no sentido de que ele não está ligando para isso. Por estar atento é ter um olhar clínico para isso, um olhar treinado para isso. Por isso que é importante, né, que os professores tenham esse tipo de treinamento para entender o que está acontecendo com as crianças. É claro que se tivesse um psicólogo na escola, seria o melhor dos mundos. Por quê? Porque não sobrecarregaria o professor, né? E é um campo de atuação que poderia ser mais completo, porque teria mais disponibilidade, um profissional para isso e para as demandas emocionais dos alunos. Mas a gente sabe que não é a nossa realidade, que não existe esse profissional, infelizmente. Então, há essa necessidade de treinamento, né, para que isso não seja uma tarefa a mais para o professor, para que ele se sinta responsável por isso, no sentido de que ele tem que dar conta de mais uma tarefa. Não, é só uma questão de observar da maneira correta. Correta no sentido de, opa, tem alguma coisa aqui que não está boa, que não está legal. Como ele observa quando a criança está triste, quando a criança está feliz, né? O ECA, e aí também tem uma questão da responsabilidade da escola e do professor, como membro da escola, né? Porque o ECA mesmo fala sobre isso, né? Ele tem um artigo que ele fala que o médico, o professor, é responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental para a escola ou creche, de comunicar, né? Quer dizer, quando ele não comunica aos órgãos competentes, os casos que tenham conhecimento sobre suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente, né? Ou de qualquer tipo de violência. Aí tem os conselhos tutelares, tem aquilo tudo, toda aquela rede de amparo. Aí gera multa de não sei o quê. O principal não é a punição do ECA, mas é sim olhar para essa criança, né? Ter um olhar, porque muitas vezes ela não tem esse olhar, né? E, por outro lado, o professor que percebe que a criança pode vir a estar tendo sofrendo um abuso sexual, né? Ele não precisa provar que a criança teve esse abuso. Não cabe a ele provar, nem dizer se ocorreu ou se não ocorreu, se é fantasia da criança. Não cabe a ele julgar quais as medidas que vão ser aplicadas àqueles pais, nada disso. O que ele precisa é, a partir de uma suspeita, claro, levar ao conhecimento da direção da escola, para ver o que pode ser feito em termos de observação, né? E aí pode até denunciar, fazer uma denúncia sim, como uma suspeita. Você pode fazer uma denúncia anônima,
né, também pelo Disque 100. Então, tem várias maneiras para proteger essa criança. Agora, assim, tem estudos tem pesquisas que perguntam aos professores, o que você faz? Aí a maioria, eu chamo os pais para conversar. Tá bom. Só que o que acontece? Quando você toma essa atitude, por quê? Porque é a atitude que ele conhece. Qualquer problema com a criança, a gente chama os pais. Verdade. Só que, nesses casos, a maioria dos abusos são dentro de casa. Aí você chama o pai, ele vai dizer, tá bom, e vai tirar a criança da escola. E aí perde-se uma chance de cuidar dessa criança, de olhar para ela, né? Então, tem uma ONG, né, que é a Childhood Brasil, né, que é uma ONG internacional, que foi fundada pela rainha Silvia, né, lá da Suécia, e que ela trabalha justamente na proteção da criança, do adolescente, e principalmente, ela não trabalha com denúncias, nada disso, ela trabalha fiscalizando, dando subsídios para que as políticas públicas sejam implementadas para dar mais proteção às crianças, né? Então, ela fez uma cartilha. Aliás, tem uma cartilha do próprio governo, né? De 2013, não é de agora. É uma cartilha imensa, dando todas as orientações, falando. Só que aí eu perguntei em algumas escolas, vocês conhecem essa cartilha? Não. Perguntei para os professores, vocês conhecem essa cartilha? É até bonita, tem na internet disponível. É toda colorida, é super, com fotos, assim, com desenhos para ficar uma coisa mais leve. É imensa, mas não houve a divulgação ou até a distribuição delas de forma que deveria ter sido feita, porque, pelo que eu apurei, né, os professores com quem eu converso, as escolas onde eu fui, ninguém conhece essa cartilha. Até depois, se alguém quiser, tem na internet, mas se alguém quiser assim, eu posso mandar, não tem problema nenhum. Né? Qual o nome dela, Márcia? É uma cartilha mesmo, diretrizes, o nome assim eu não sei, mas eu acho que é uma cartilha para como é que chama? Observação depois eu vejo, posso até botar aqui. Tá. Porque eu pesquisei, eu tenho esse material que foi da época do livro, e depois eu não mexi mais, enfim. E aí a Childhood Brasil, ela fez uma cartilha com 10 dicas, né, para que o professor, para identificar se pode estar tendo um caso de abuso com uma criança, né? Então eu vou falar assim, os 10 que eu acho que dá uma norteada boa para a gente, né? A primeira coisa é a mudança de comportamento da criança. Muitas vezes, de um ano para o outro, uma criança que era super participativa, que ela alegre, não sei o que, ela muda de comportamento e altera entre o retraimento e a agressividade. Então ela fica muito agressiva, muito viva repentinamente, né? E aí travou um pouquinho. Quando você começou a falar sobre as características. É a mudança de comportamento da criança, né? Alterações de humor. Então ela que era toda assim, alegre, estava bem enquadrada na idade dela, ela começa a ter rompantes de agressividades ou retraimento excessivo, né? Ela fica mais no canto e às vezes demonstra pânico se você chama ela de repente, aquela criança que se treme toda, o medo de tudo, né? Isso pode ser um indício, uma mudança de comportamento, né? Proximidade excessiva. Muitas vezes, quando o abusador é bem próximo da criança, ele começa a não dar tanto espaço para que a criança fique sozinha fora de casa. Então ele começa a levar na escola, buscar da escola, não deixa a criança falar muito com as outras crianças, faz algum tipo de ameaça que aí a criança se afasta de todo mundo e vira aquela criança que fica sozinha no recreio, porque tem medo de falar e ele saber e aí ter alguma consequência, né? Esse seria o segundo, né? E tem também crianças e adolescentes, né, ou pré-adolescentes, que voltam a ter comportamentos infantis. Ou que começam a fazer xixi nas calças, ou que voltam a chupar o dedo. Comportamentos repetidos e que eles já tinham passado dessa fase e voltam a uma fase anterior,
né? Uma outra característica que eu acho que é muito importante é o predomínio do silêncio, né? Como isso que eu falei, ele faz ameaças, e não só a ela, mas também a mãe ou a família. Se você contar para alguém, eu mato a sua mãe. Se você contar para alguém, você vai ver, a sua mãe vai sair, aí você vai apanhar mesmo, né? E também, de outra maneira, assim, meio que presenteando também. Se você ficar quietinha, vou te dar um presentinho. Tem os dois perfis. Uhum. Isso deixa a criança muito dividida, porque mais perdida do que nunca, né? E uma outra característica são as mudanças de hábitos súbitas, né? Quer dizer, muito sono em sala de aula, falta de concentração, aparência descuidada, porque a criança começa a não se cuidar, porque ela, na fantasia dela, ela não se cuidando, ela não vai ser desejada, não vai passar por aquilo que ela passou. E porque para ela está muito difícil, porque está muito bagunçado dentro, e essa bagunça transborda, né? Então, são indicativos, né? E um outro são os comportamentos sexuais. Crianças que começam a fazer piadas de cunho sexual fora da idade, tá? Eu estou falando crianças, né? E, assim, é muito importante, uma ótima maneira de observar é desenho. Bota a criança, você está com alguma suspeita, bota a criança para desenhar. Porque em algum momento isso vai aparecer. No desenho, nas brincadeiras, elas podem também fazer aquela encenação do ato sexual, né? Ela vai falar, às vezes, coisas que o abusador fala para ela, que você ouve, dá uma estranheza no ouvido, porque aquilo não é característico daquela idade. Essas brincadeiras não são características dessa idade. Ou ela está presenciando um adulto, né, tendo um ato sexual, ou ela está sofrendo. Mas ela sempre dá a dica. Por isso que eu falo do olhar atento, do ouvido atento, né? Que a gente, assim, no consultório eu trabalho com criança, né? Muito com criança, então a gente vê quando ela está falando, quando ela está brincando. Ela não está brincando simplesmente. Mas para você perceber isso, tem que ter um olhar atento no sentido de próprio, cuidadoso, né? Bom, os traumatismos físicos, né, são as marcas de agressão, gravidez ou doenças sexualmente transmissíveis. E aí, nos traumatismos físicos, né, fica muito difícil, porque normalmente, né, quer dizer, a grande maioria do trauma são em regiões que estão cobertas. Então, por isso, quando o professor, o adulto, que não precisa ser só o professor, mas algum, percebe que alguma coisa está acontecendo, ela já está super retraumatizada, porque já não é a primeira vez, já é uma repetição, já está havendo uma repetição, porque aí escapa. Por quê? Porque ela está tão ameaçada que ela realmente contribui para que as coisas fiquem em silêncio por medo. Mas quando a coisa fica muito grande para ela, é que escapa. E aí tem esses comportamentos, as mudanças de comportamento, né? Uma outra característica são as doenças psicossomáticas. A criança que começa a ter dor de cabeça, erupção na pele, vômitos e diarreias é muito comum, mas sem uma causa física, tá? Dificuldades digestivas, leva no médico, não descobre nada, não tem nenhum problema. Vai no oftalmologista, não tem problema para ter aquela dor de cabeça constante. Mas é o corpo falando, né? Então, E, novamente, a negligência, né? Muitas vezes o abuso sexual vem acompanhado de outros tipos de maus tratos, né? Que a vítima sofre em casa também, como a negligência, a violência física. E tem muita coisa, uma coisa muito interessante, né, nesse aspecto, porque muitas vezes a mãe culpa a criança. Então, além disso tudo, ela fica muito culpada, porque ela acha que ela é responsável por aquele comportamento do agressor. Muitas mães, muitas pessoas, tem aquela fala, com esse shortinho, o que você queria?
A gente não ouve isso, até de mulheres adultas. Ah, com essa roupa ela queria, não queria se mostrar? Como se isso justificasse. E muitas vezes há como assim, a diferença, né, diminui, né, da mãe para a filha em algumas localidades, em algumas comunidades, fica muito próximo. Então a mãe está começando a envelhecer e a filha está aflorando. Então também tem aí uma disputa, né, por um lugar. Tá vendo? Você queria, você está provocando. Isso eu estou falando criança de 10 anos, 9 anos, né? Então é muito sério, né? E a última, que é a frequência escolar, quer dizer, uma criança que vinha bem, com rendimento bom, ela começa a faltar muito, baixa o rendimento escolar, claro, porque ela não tem concentração, ela fica com sono, né, para dar conta do que está acontecendo com ela, e tende mesmo ao isolamento social. Bom, então, frente a isso tudo, né, o espaço escolar é o ambiente ideal para a identificação e a interrupção desses abusos contra as crianças. O professor é o foco principal, porque é primeira relação que ela estabelece fora de casa, onde ela fica 4 a 5 horas por dia, né, todos os dias, não tem outra atividade que ela faça que ela fique tanto tempo, né? E é claro que não é só o professor é a escola, né? E tem que ter, eu acho que a rede de apoio é fundamental, né? Porque a denúncia, você precisa arranjar uma maneira, né, que um espaço para essa criança pelo menos falar sobre isso, né? Que pode ser um encaminhamento para uma psicoterapia, né? Tem ONGs, até eu trabalho numa ONG que atende crianças gratuitamente, né? Não sobre essa temática, mas, enfim, sobre sofrimento infantil, né? Ter, assim, a informação até para as famílias, porque em algumas famílias as coisas estão tão naturalizadas e tão sofridas, né? Quer dizer, é um desamparo absoluto, é um desamparo de todas as áreas da vida. Que a família podendo ser acolhida, claro que não só no espaço escolar, né, mas num espaço terapêutico, para que ela possa se sentir acolhida, né? Eu acho que a escola ela tem assim na mão uma possibilidade, né, quando ela traz a família para dentro da escola, que é uma parceria, até para ajudar o professor, porque se ela devolve para a família as dificuldades que ela vê na criança, assim, não no fato do abuso em si, mas de conhecer, mostrar à família que ela conhece a criança, né? E que ela viu uma mudança de comportamento, e que para essa família procurar ajuda também fora, eu acho que é uma grande mudança. Então, quanto mais falar sobre isso, que acontece, e tem também um movimento para as crianças, que eu acho que é importante, né? Que é as histórias infantis estão falando disso, né? Tem uma história, que é aquele Pif Paf, né? Que é uma história onde o adulto ensina que a criança que ela tem as partes íntimas que não devem ser mostradas, não devem ser tocadas. Eu, até nessas histórias, nessa coleção de histórias infantis, eu toquei o assunto, mas a forma como foi abordada foi para criança de até 6 anos. Então, a gente pode falar sobre tudo, todos os temas, desde que com o vocabulário próprio para a idade da criança. Porque aí também elas começam a prestar atenção nelas e ao que acontece com elas. E buscando sempre um adulto de referência, que ela confie, que ela ache que ela tenha uma empatia. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente tiver parcerias, até dentro da escola mesmo, né? Porque tem o amigo da escola, que são pessoas que se disponibilizam, né, a ajudar de alguma maneira. Poderiam ter amigos da escola, psicólogos também, né?
Então, assim, a gente precisa quebrar muros, né? E dar a mão. Essa e uma coisa importantíssima, acreditem no que os seus filhos e seus alunos falam. Porque a criança que não é acreditada, quando ela fala o que está acontecendo com ela, e a mãe, se é bobagem, você está inventando, ela está sendo retraumatizada. O primeiro trauma é o fato em si, é o abuso. E o segundo é a não credibilidade que ela tem. É não ser ouvida por quem mais ama, por quem mais ela ama. Né? É isso. É isso tudo. Olha, Márcia, eu queria até estar lendo os comentários aqui, mas eu não consegui parar de te ouvir, eu não consegui parar de te dar atenção. Tem vários comentários aqui, inclusive o Bruno Rodrigues entrou aqui na nossa live, deu uma boa noite pra gente. Ainda nem bem que consegui responder. Ele falou assim, deu boa noite pra gente, falou que o assunto é um assunto muito delicado mesmo e muito importante, né? Eu também só estou vendo agora. E deixa eu ler aqui os comentários, porque realmente assim, é um assunto que dá pano para manga. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, a gente não ia esgotar o assunto. E assim, a gente quase não fala sobre o assunto, só que esse pouquinho de tempo que a gente está falando aqui, conversando, você deu 10 sinais claros de que pode estar acontecendo as situações de abuso, né, sexual infantil. Ou seja, não é algo que é difícil de reconhecer. A gente é que foge do tema, a gente que foge de falar sobre isso, não é mesmo? É muito difícil, porque bate nas nossas questões. Isso. Bate, a gente pensa na nossa filha, no nosso filho, é muito difícil. A Beth está até falando que o abusador precisa de ajuda. Isso. Mas ele não, para ele não repetir, mas ele não procura, porque o problema não está com ele. Ele não tem a ideia, muitas vezes, que isso é um problema. E eu acho que junto a esse tema, mas não dentro, né, que a gente falou do abuso, mas tem também fugiu a palavra, mas quando a exploração sexual, a pedofilia, que está imensa, e é dentro de casa, com o computador. Se você for, quer dizer, quando você vê que uma foto de uma criança de até 5 anos custa 10 mil reais e de um bebê 50, a coisa é muito grave. E como é que você faz? Só aí com investigação, a polícia está até fazendo um bom trabalho, a Polícia Federal. Mas, por um lado, tem a demanda, por outro lado, tem quem faz. E vai fazer com quem? De quem são essas fotos? Né? Além do comércio de exploração sexual mesmo, que eles chamam de viagens, né? Turismo sexual com crianças. E tem, assim, se for ler os informes, as pesquisas, são coisas tenebrosas que a gente não acha. Mas olha só, tem tratamento para as crianças, elas podem pedir ajuda, elas estão aí gritando, mas elas não vão falar. Mamãe, aconteceu isso assim, assim, muitas vezes, porque elas não têm idade. Mas elas vão deixar escapar de alguma maneira. Os pais também precisam estar atentos, os vizinhos. Essa é uma corrente que eu acho que é cidadã, porque não é só da escola. É todo mundo. Se você tem um vizinho que você convive com a filha, com o filho, e algumas coisas estão esquisitas, observe. É o que eu acho. Tem um comentário até da Selma aqui falando a respeito dessa questão da denúncia. Uma das formas de proteger a criança é através da notificação. E qualquer profissional da saúde e da educação pode fazê-lo. Lembrando que notificar é diferente de denúncia, e isso é muito importante, porque as pessoas acham que quando elas vão estar notificando, elas estão denunciando. E aí tem todo um medo, uma fantasia de que vai se envolver. Tem até aplicativo. Até aplicativo, que ele te diz como é que você quer denunciar. Quer preencher o formulário?
ou anonimamente. Você pode fazer anonimamente. Inclusive, se você estiver numa situação em que você, né, aí já é mais para violência contra a mulher, que você peça socorro, você bota lá que você está sofrendo vítima, o aplicativo diz aonde ele está. Já bota, tem uma notificação localizando, né? Ele localiza onde o abusador está. Você diz a rua, ele já localiza e já manda a polícia para lá, porque esse Disque 100, quando você fala pelo telefone, a central pega a informação, já manda para o Conselho Tutelar, já manda para a polícia, já distribui para o Ministério Público, já tem vai uma rede de apoio. Que é isso que as crianças precisam, um apoio. Sim, verdade. Se elas não conseguem em casa, né? Verdade. A Margarida colocou aqui um comentário, olha a importância dos espaços criativos, aí ela está falando relativo ao desenho, né? A criança sempre se expressa através de desenho. Isso aí assim, é quase certo. As brincadeiras e os desenhos são as formas mais claras das crianças se expressarem. Por isso que você, conforme você falou, a gente tem que ter um olhar apurado e preparado para entender qual é o sinal que ela está falando, que ela não vai falar. Ela vai mostrar, ela vai demonstrar, né? Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. A Letícia colocou, muito importante esse assunto. A Mari colocou, acontece muito mais do que se imagina. Muito mais. A Beth colocou assim, os pais precisam ser psicoeducados, lidar com as crenças deles também, né? Aqui colocou assim, live extremamente esclarecedora. Muito, que eu estou muito feliz da Márcia estar aqui conversando com a gente sobre esse tema. Porque realmente, né? Oi? Eu estou muito feliz de poder estar aqui e assim, assim, o que é mais importante, isso não se restringe a uma classe menos favorecida. Eu tenho vários casos de classe A, né, em que a independência econômica também é forte da mãe, que não se livra do pai que é o agressor, enfim, acontece em todos os âmbitos. Verdade. Né? Sim. Eu ia falar que você estava falando da cartilha, né? E eu coloquei o link da cartilha aqui que eu encontrei pesquisando aqui no Google. Eu coloquei. Quem quiser saber da cartilha que a Márcia estava falando, rola aí os comentários para cima que vocês vão encontrar o link, tá? É Childhood Brasil, não é isso? Isso. Eu encontrei aqui. Vários... Pela proteção da infância. 10 maneiras de identificar possíveis sinais de abuso sexual infanto-juvenil. Isso? Isso. E a gente não pode perder de vista que uma garota de 14 anos, hoje em dia, é uma menina, na maioria das vezes, que conhece o mundo. Mas nem por isso ela deixa de estar protegida. Né? Então, isso não é só para criança, adolescente também. Né? Então, até se for consentido, não interessa. É abuso, é estupro. Né? Então, isso aí. E observar também se o padrão de vida da criança ou do adolescente muda, né? Começa a ter objetos que não tinha. Porque a sedução vai de diversas maneiras. Vai pelo dinheiro, vai pelos presentes. Né? Quando é muito criança, com balas e sorvetes. Né? Então... Verdade. Você estava até falando no início. A criança, ela não sabe que ela tá sendo abusada. Ela confunde muitas vezes isso com carinho, com amor. Então ela cresce, se torna um adolescente, uma adulta, acreditando que talvez esse tipo de comportamento que ela está recebendo é amor, é bom. É como se toda a sociedade recebesse aquele comportamento, recebesse aquele trato ali, né? Que ela não tem. É normal. Isso, como se aquilo fosse normal. O mundo é assim. Então, a adolescente ou adolescente, né, vão crescer e vão levar esse comportamento para a vida e acabam lá na frente, né, numa fase mais madura, desenvolvendo aí transtornos emocionais. Enfim, a vida fica toda desarranjada. Conforme você falou, você entrou dentro do salão de beleza. Você falou que entrou dentro do salão de beleza, as mulheres estavam conversando sobre os abusos que elas viveram na infância. E aí, por quê? Porque elas, adultas, vão escolhendo, né, manter relações meio dentro dessa faixa. Abusivas também. E o silêncio, né, que eu acho que é mais... assim, quando as mulheres repetem esse padrão na vida adulta,
porque muitas repetem. Por quê? Porque não elaboraram, não deram conta daquilo e botaram para debaixo do tapete. Então, na vida adulta, elas repetem. E quando há essa repetição, muitas vezes, o que elas fazem? O mesmo que fizeram na infância, se calam. Não pedem ajuda, ficam submetidas àquele abuso novamente. Pelos traumas, pelos medos anteriores. E isso acaba virando o normal, né? Elas vão vivendo e como é importante a gente falar disso agora, na verdade, abrir o olho, né, das pessoas para o que está acontecendo com as crianças, para que isso não vá se perpetuando, né, Márcia? E na pandemia, você imagina? Isso. Tem situações assim que só de você pensar te causa horror. Ela vai estar em casa 24 horas com o abusador. E aí, o que fazer? Ela precisa de muita proteção. Por isso a gente precisa ficar ligado aos sinais, né? E saber que todo cidadão tem o dever, independente se você não é familiar, se você não é professor, a gente está falando aqui do contexto escolar, mas a gente, como cidadão, tem esse dever, né? De fazer, de notificar, de avisar, enfim. Pelo menos para saber que tem alguém olhando e que pode acontecer alguma coisa, mesmo que não aconteça, mas já dá um... Isso mesmo. Márcia, eu quero ler aqui um trechinho do seu capítulo no livro, tá? Para as pessoas ficarem mais ainda atentas aí. Ó, o espaço escolar é o ambiente ideal para a identificação e interrupção de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. E o professor, o ator principal desse espaço, é importante lembrar que há necessidade de investimentos em capacitação para que esse professor tenha conhecimento dos principais sinais e sintomas de abusos sexuais para poder mais rapidamente identificá-los e se sentir seguro para fazer a denúncia sem julgamento. O maior desafio frente ao abuso sexual infantil é interromper o ciclo de agressões sucessivas. Como esse tipo de violência, na maioria das vezes, não deixa marcas visíveis e acontece dentro de casa, quando a escola consegue identificar que a criança está sofrendo essa violência, ela já se repete há algum tempo e danos emocionais e psicológicos já foram causados e talvez serão levados para a vida inteira se não houver o cuidado, né? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, o capítulo maravilhoso, viu? Abuso sexual infantil, professor como a gente transforma. Eu posso dar brinde também? Claro, a gente vai falar sobre isso agora. Fala aí. Eu tenho 2 livros, hein? Eu tenho 2 livros para dar de brinde. É aquele livro que a gente estava conversando mais cedo? Não, esse aqui mesmo. Ah, é? Ah, olha aí! Eu falo. Então, o livro é seu, você diz aí como é que você quer dar ele de brinde para as pessoas. Fala. Da mesma maneira, como é que é? Print, bota lá no meus stories e no da Cris. Isso, mas olha só, se tiver mais do que 2 pessoas. Os 2 primeiros. Gente, então tá vendo aí, ó. Agora, quem tem interesse também com a nossa coleção de livros, de historinhas infantis. Pode contar para a criança, para o sobrinho, para o filho, para o aluno, para qualquer criança. Até 6 anos ela é muito rica, tem atividades que você faz, você lê o capítulo, é uma coisa muito lúdica. O meu capítulo, a gente fala dos animais do zoológico, você tem uma ideia, não fala nada assim, é só como a criança se protege. Né? O que pode mostrar, o que não pode mostrar, é uma forma lúdica. Para a criança entrar em contato com o seu corpo, com a sua intimidade, em épocas de tanta exposição, né? Eu acho que é assim, fundamental. Mas se quiserem, manda lá na minha bio, lá no meu Instagram, que bota eu quero, eu mando para todo mundo. Porque a gente está disponibilizando mesmo. Foi uma coleção que a gente criou para disponibilizar para as escolas, para quem tivesse interesse. Né? E, gente, pensar, tem várias histórias, né? Tem da Cris também, tem sobre TDAH, suicídio, tem tudo. Isso, a coleção, o psicólogo vai à escola contando histórias infantis. São 5 livros digitais. Acho que a sua historinha está no livro verde, né, Márcia? Verde, livro verde. E entre
printar essa tela aqui da nossa live, postar lá no Stories, marcando eu e a Márcia. Já sabe como é que faz, né, gente? Quem tá assistindo. Márcia, como é que você tá no Instagram? Até para as pessoas te seguirem. Márcia Moraes, GP, _. Viu? Márcia Moraes, GP, _. Viu, gente? Marquem ela lá, vou colocar aqui, ó. Ver se eu coloquei certinho nos comentários. E o meu vocês já estão vendo aí. E aí, todo mundo que fizer isso vai receber aí o link dos livrinhos digitais. Do livro digital Contando História Infantil. E os 2 primeiros, ó, eu vou ver isso aqui, hein? A Márcia vai enviar 2 livros de brinde aí, ó. 2 livros. Mas, além disso, gente, quem quiser comprar, tá disponível o livro com as coautoras, tá? A gente entrega aí todo o Brasil, viu, gente? O livro, conforme vocês puderam ver, ó, olha o conteúdo maravilhoso que a Márcia veio aqui agregar pra gente hoje. De forma tão, assim, coração tão aberto. Muito obrigada, viu, Márcia? Obrigada, Cris. Foi muito bom. Um prazer imenso. E quem quiser conversar, tirar dúvidas, é só me contactar. A gente vai continuar conversando. Porque é um assunto que não acaba, né? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar salvar essa live e deixar ela no Instagram. Depois ela fica liberada quem quiser compartilhar, porque é um tema que tem que ser conversado, tem que ser debatido. Fica todo mundo livre para fazer isso, viu, gente? Deixa eu ver se tem algum comentário ainda aqui nesses últimos minutinhos que restam, antes que o Instagram derrube a gente aqui. Deixa eu ver. Obrigada pelos coraçõezinhos aí, viu, gente? Muito obrigada. Gostaram? Mandem corações aí. A Elaine colocou assim, uma pergunta. Essas pessoas estavam falando sobre abusos dos pais se lembravam. E quando os abusos ocorrem antes dos 4 anos de idade, o adulto que não se lembrar vai revelar de alguma forma? Sempre fica marcado, né? Mesmo que não... Ele não lembra conscientemente, mas o abuso, ele vai ficar... Porque eu tenho uma linha de atuação, né? A psicanálise. Então, a gente diz que é recalcado, vai para debaixo do tapete, fica lá guardadinho. Mas o que aconteceu, mesmo estando guardadinhos, ele aparece em forma de sintomas. Ou vão ter medos, vão desenvolver fobias, ou podem desenvolver problemas gastrointestinais, ou algum transtorno psicossomático. Quer dizer, de alguma forma ele vai estar presente. E se a pessoa que sofreu esse abuso tão lá atrás começar a fazer um processo terapêutico, né? Aí o que acontece? Vai limpando, vai voltando cada vez mais para trás, até que ela vai conseguir acessar o que aconteceu e vai ter um clique e vai entender o que aconteceu com o que hoje em dia está acontecendo. É um trabalho demorado, é um trabalho dolorido, mas possível e necessário muitas vezes, porque muitas vezes as mulheres ficam paradas naquela situação de abuso. Né? E aí a vida não vai para frente. É o ciclo do sofrimento, a vida não vai para frente, só escolhe parceiros abusivos, repetindo um padrão, não sabe o que fazer da vida, quer sair de casa, mas morre de medo de sair de casa, tem síndrome do pânico, tem distúrbio de ansiedade, aí vai, né? Um monte de coisas juntas. Verdade. Na fase adulta, ninguém se vê em 0 km, mas a gente precisa vir bem. Melhorando sempre, né? Verdade. A Selma colocou aqui, cartilha aprendendo a prevenir orientações sobre o combate ao abuso sexual. Acho que ela colocou aqui uma dica de uma cartilha também. A Beth colocou assim, falar de sexualidade com pais, professores, crianças e todos é o único tratamento para a prevenção. E como é difícil, né? Falar sobre sexualidade. Não, como é difícil falar sobre sexualidade, né? Em todos os aspectos da vida. Nós estamos no século XXI e ainda temos dificuldade de falar sobre isso. Muitos pais, para manter a imagem da família, acabam defendendo o familiar abusador. Isso também, né, acontece. E vai acabar, Márcia. Não dá tempo nem de continuar. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui. Um beijo em vocês. Coração. Obrigada, Cris. Tchau, Aline, até a próxima. Carlos, tchau, até a próxima. Tá aqui. Vou ficar até cair. Vou ficar aqui também, vou esperar cair. E vou tentar salvar, mudar lá para os Pelo amor de Deus, por favor.